Bom, vamos nessa, companheiros. 1-1, né? Parecia que o Fortaleza ia quebrar o tabu, mas não quebrou. Antes da gente entrar em cada tópico do jogo, eu quero um destaque de cada um sobre o confronto. Thiago Minhoca, boa noite. Começo com você. Boa noite, Fábio, Léo, para quem está acompanhando. Cara, já tivemos clássicos melhores, tá? Mas comparado ao último que a gente teve aí, o 0-0 horroroso da primeira fase, né, do Campeonato Cearense, acho que fica esse destaque aí de ter sido um jogo com mais possibilidades. Mas eu ainda acho que pode mais, tá? Acho que Ceará e Fortaleza podem mais. Eu acho que o primeiro ponto que eu ia destacar, assim, não ia trazer um jogador específico, depois a gente vai ter a análise aqui, né, dos times e dos jogadores. Mas o que me dá uma sensação é que tem coisas ainda para a gente observar e ter um certo cuidado. Tá? Eu acho que cada clube aqui, no caso Fortaleza e Ceará, tem, obviamente, uma expectativa e o que foi entregue até agora, determinadas escolhas dos treinadores e tudo mais. Mas a gente vai ter uma noção real de fato depois desse Campeonato Cearense, eu diria, sabe? Porque, só para dar uma noção, Ceará e Fortaleza, o máximo que eles foram distante foi para o Domingão, em Horizonte, para jogar. O Ceará jogou uma vez, Fortaleza jogou uma vez, o resto até agora na temporada, só jogo aqui, né? Então, assim, não tiveram muitos desafios ainda para a gente avaliar bem. Então, quando aparece uma coisa estranha, que tem uma má atuação, uma péssima escolha do treinador, aí eu vejo muito torcedor já meio que questionando o treinador e manda embora e não sei o quê, e precisa contratar mais gente e tal. Então, eu acho que ainda é muito cedo, sabe? Eu diria que é muito cedo ainda para a gente tirar convicções. Mas, no geral, acho que fica mesmo esse destaque, né? Foi um clássico melhor do que o último, mas também o último. É, Bastava ter um se não chute no gol fosse hoje. também. Bastava um chute no gol hoje, porque no clássico passado nem isso teve. Então, foi um clássico ok, assim. Acho que fica aí acho que uma lamentação, acho que mais para Fortaleza, porque teve mais chance ao longo do jogo e tinha uma vitória bem encaminhada aí até os minutos finais do Ceará. Sai com um sabor mais gostoso, assim, por conta do contexto do jogo, né? E um empate ali na final, além de manter o tabu de 2 partidas sem perder. Léo Fontinelli, boa noite para você, seu destaque desse jogo de ida aí da final do Cearense. Boa noite, Fábio, Minhoca, todo mundo ligado aí no 45. Vou pela linha do Minhoca. Um jogo melhor que o primeiro, mas não é algo que impressiona ser melhor que o jogo primeiro, porque foi um jogo bem ruim, mas foi levemente, assim, sutilmente melhor, tanto que houveram chances, como o Minhoca bem destacou, mas foram chances, quase todas elas criadas em bola parada, assim como os dois gols. E com exceção de um lance do Fortaleza ali no primeiro tempo, onde o Luiz Fernando perde um gol ali bem claro para ser feito. Todas as demais jogadas, inclusive uma defesa espetacular do Richard, foram jogadas de bola parada, jogada de escanteio, onde Fortaleza conseguiu ter as melhores chances e hoje, se fosse para haver um vencedor na partida, realmente seria o Fortaleza. Mas até o destaque para esse ponto é que essas jogadas foram quase todas de bola parada, né? E mantendo dentro de uma lógica, né? O Fortaleza se resume basicamente ao Mailton, né? Assim, é um time muito dependente desse jogador exclusivamente na sua individualidade, né? É como se o Carpini projetasse o resto do time para se fechar, não tomar gol e tentar ali o Mailton resolver, porque junto ali com o Mailton tem o Luiz Fernando, tem o Pochettino, tem jogadores ali que conseguem desequilibrar. E o Ceará, por sua vez, sofrendo pelo desgaste de ter um jogo decisivo quinta-feira, sofrendo por ter várias baixas, né? O Ceará hoje tinha sem as suas 3 peças principais de meio campo de criação ali, sem o Vina, sem o Matheus Araújo, e a última baixa hoje, o Juan Alano. Então, um Ceará confuso por uma perda inesperada, né? O Moza na coletiva revelou que o Ceará não chegou nem a treinar sem o Juan Alano, né? Que o Juan Alano chegou, treinou o último treino, né? Mas na manhã de hoje acordou sentindo dores, um desgaste, um desconforto muscular e não foi para o jogo. Então, um jogo um pouco melhor, mas nada que chame a atenção e como tradicionalmente, até a forma como se configura a final aqui é manjada, né? Não só os dois times que integram a final, mas esse empate clássico no primeiro jogo aí costuma geralmente permear aí os clássicos reis. Muito bem, então o destaque inicial de Thiago Minhoca e Léo Fontinelli, passada rápida aqui no chat, tá? Porque tem muita mensagem chegando, senão a gente vai
deixar muita mensagem represada. O Mucegão tá por aqui, novo membro. O Igor Malchês, também novo membro. Rubem Lemos, novo membro do canal. Importante, tá? Se você quer apoiar aqui o nosso projeto, seja membro, você vai ter vídeos exclusivos, você vai ter prioridade na leitura dos comentários nas nossas transmissões ao vivo. Então é super importante aí para quem pode, né? Para quem quer apoiar esse projeto independente. Tem aí várias modalidades, né? Cabe em todos os bolsos, né? Do mais baratinho, né? Para quem consegue também apoiar com mais. Enfim, vai estar ajudando muito aqui o nosso projeto. Quem também está por aqui é o José Tássio. Ele pergunta aqui na visão do Minhoca quem foi melhor no clássico. Daqui a pouco o Minhoca fala. O JP Moraes Salles lembra que, justamente o que o Léo falou, né? O Ceará tem 3 jogadores que jogam de meio armador no DM. Isso é maldição. O Helder Batista fala que os desfalques do Ceará fez o time cair de rendimento. Enfim, galera chegando aqui. O Fernando Luiz também tá por aqui. Arroba o Dudu também. Enfim, antes da gente entrar no jogo, Thiago Minhoca. Eu não sei se esse vai ser o assunto que você vai trazer, que eu lembrei de um outro destaque, né? Que tem a ver com a presença de público também hoje. Era exatamente isso que eu ia chamar, porque inclusive saiu uma matéria agora no Povo que diz que esse foi o menor público desde 2018, né, dos clássicos, né? Finais, Isso. Foram 20 mil torcedores, estiveram presentes aí nessa primeira parte, e em 2018 havia sido 18 mil. E aí, o que explica isso? Os times rebaixados, jogo num domingo com TV aberta, mas já teve TV aberta todos os anos e o estádio enchia, né? Enfim, o que... Até o lado, acho que o lado do Ceará, né, tava bem vazio para transmissão ali, ficou até bem estranho, né? Eu acho que, assim, a gente pode ir elencando aqui vários fatores, né? Claro que mesmo assim, porque se a gente pegar como parâmetro o primeiro clássico do ano, que era um clássico onde os dois já chegavam classificados, né? E claro, né, ali era mando do Ceará, só para lembrar, né? Tinha um contexto diferente. Eu acho que pelo fato de ser o primeiro clássico, é bom lembrar que no primeiro clássico do ano teve uma situação, né, logo após, a questão que envolveu questão aqui de segurança, né, na cidade. Teve uma situação aí enfim, eu não vou nem detalhar aqui, porque eu também não sei, então não vou falar coisa que eu não sei, mas situações essas que envolveram questões das torcidas organizadas, mudanças e tal ali das lideranças. Não sei se também isso afetou. Hoje o dia amanheceu muito chuvoso na manhã, então foi muita chuva pela manhã, que pode também algumas pessoas que estavam para tomar essa decisão, pensou, pô, vou ficar em casa. O jogo que é 6 horas, final de mês, né? Quer dizer, já é começo de mês, mas ainda não pingou, né, para muita gente. Não sei, cara. E aí junta tudo, né? Os times que foram rebaixados para a Série B. Eu acho que uma coisa que também afetou muito, que eu lamentei muito das semifinais, foi a perda dos 2 principais jogadores, né, de cada lado, né? Do lado do Ceará, que para mim era o melhor jogador da competição, que é o Vina. Do lado do Fortaleza, perdeu o Bareiro. Então, acho que isso fez da final ser mais amena. O próprio primeiro clássico também, no meio de semana, os dois jogaram por um Castelão também, que não chegou nem a 10 mil pessoas, nem Fortaleza, nem Ceará. Então, juntando tudo isso, é um torcedor que ainda não está totalmente abraçado. Daqui a uma semana, no jogo decisivo, vai ter. Eu acho que vai ter mais de 35 mil pessoas. Mas, e aí só para pegar um relato, né? Eu até estava conversando com o Léo aqui em off antes de iniciar. Eu fui no banheiro lá do Castelão, 40 minutos, que a gente lá daquela parte mais alta, cara, os arredores do Castelão, se alguém passasse ali, o cara não ia estar tendo a noção que estava tendo um clássico rei, final de campeonato. Porque eu até brinquei, né? Pô, parece final de sub-20, pô. Assim, parece que a galera realmente não fez questão de sair de casa, enfim, né? Por esses motivos que eu salientei, mas pode ter tido outros aí. Mas foi uma final bem abaixo, assim, porque nesse ano aí que a matéria do Povo traz, 2018 era o ano que o Ceará tinha subido para a Série A e o Fortaleza tinha saído da Série C para jogar a Série B, né? Então, assim, era até um momento que eles viviam um momento de crescente, né? Mas se você olha nos últimos anos, assim, Clássico Rei, com 20 mil, assim, com esforço como foi hoje, fazia tempo que eu não via, viu? O ingresso nem tava tão caro, né, meu? Tava padrão, né? Não tava nada absurdo. Então realmente falta de interesse mesmo, Léo? Ou medo realmente de confusões, enfim. Para você, o que explica?
É um campeonato como um todo, somado todos esses fatores que o Minhoca já mencionou, é um campeonato bem cinzento assim, para as duas torcidas. Assim. O que mais se escuta quando você está conversando com torcedores é: cara, eu me distanciei de um jeito. Hoje, alguns amigos bem fanáticos assim, pelo Ceará mesmo, de grupos de estádio, dizendo que a sensação é que algo se rompeu, que muita gente fala isso, que tá com medo de ter perdido aquela conexão, assim. E é mais de uma pessoa falando o mesmo relato, assim. Foi um ano bem difícil, assim. Foi difícil para a torcida do Ceará, do Fortaleza, porque foi o ano praticamente todo nessa pegada de sofrimento, mas do Ceará foi muito traumático, porque foi uma coisa muito de repente, assim. Foi uma queda que trouxe para o torcedor do Ceará muita coisa ruim, assim, muito sentimento de o time permanecer sempre numa estagnação, de quando o time podia dar passos maiores, se abraçava com o pragmatismo. Então, trouxe na lembrança do torcedor do Ceará várias coisas que trazem essa relação do lado mais negativo. Né? O torcedor do Ceará, ele acredito que a possibilidade de um título consiga destravar um pouco essa relação, mas eu vejo o torcedor do Ceará muito propenso a reclamar, assim, propenso a ver o lado negativo, assim. É um torcedor que já está muito amargo, assim, e é muito natural pelo que o torcedor passou em 2025, né? E assim, hoje qualquer motivo é reclamação, assim, qualquer coisa é motivo para reclamação. E todos esses fatores que o Minhoca mencionou também fazem muito sentido, assim, a tarde chuvosa, a transmissão, essa questão do conflito de torcidas organizadas, lideranças pedindo renúncia do cargo, outros aspectos da criminalidade se envolvendo no âmbito das torcidas organizadas, né? Então é um cenário bem complicado. Mas eu acredito, assim como o Minhoca também, que para o jogo final a gente deve ter, eu acredito até que mais de 40 mil, eu acredito que tem a casa cheia, os sócios do Ceará tendo possibilidade de entrar, né? Vai ser mano de campo do Ceará. A torcida do Fortaleza, eu acredito que apesar do gol no final, vai se estimular, porque dentro de um contexto do próprio Fortaleza na temporada, foi um Fortaleza que brigou mais, foi um Fortaleza que teve sua chance, foi um Fortaleza que teve a possibilidade da vitória ali nas mãos até o final. Então eu acredito ali que a gente consiga ter os 50 mil ali na final. É isso, né? Talvez a galera tenha guardado a graninha, porque foi final de mês, né? Assim, hoje é dia 1º de março. Muita gente também só vai receber de segunda em diante, né? Então isso também pode. Exatamente. Jogo de ida ainda, torcida ressabiada com muitas coisas. Enfim, o Marcos Henriques fala que a violência e o campeonato não é atrativo. E ele fala isso que a torcida está ressabiada. O JP fala que as torcidas organizadas estão proibidas de brigar e por isso não foram ao jogo. Foram bem menos ao jogo. E isso faz muita diferença. Tá aqui também a galera falando sobre essa presença baixa, né, de público no Castelão na noite desse domingo. Bom, vamos entrar no jogo? Vamos começar por escalações, porque a gente teve um Fortaleza com 3 zagueiros. Foi isso, Mioca? É isso, né? 3 zagueiros. A gente até falou dessa possibilidade. Hoje não faltou zagueiro, nem de um lado nem de outro. Nem Lucas, né? Exato. Nem Lucas zagueiro, também. nem Lucas, né? Lucas e derivados. Lucas e derivados, exatamente. E aí, Mioca, começa com você. Essa escalação com 3 zagueiros surpreendeu? E a gente até falava, né, no jogo contra o Maguari, pô, se os laterais apoiam tanto e são deficientes defensivamente, não é melhor jogar com 3 zagueiros, protege mais, enfim. Essa foi a escolha do Carpini. Fez sentido? Funcionou? Eu ainda não vejo como a escalação ideal do Fortaleza, mas eu cheguei a ressaltar no programa que eu faço, né, diariamente, lá na rádio, no jornal, que é o Esporte do Povo, que eu achava que o Carpini pudesse fazer esse formato, muito embora eu ainda prefiro que o Fortaleza jogue com uma linha de 4, tendo isso estou olhando para o clássico, né? 3 homens de meio de campo com boa qualidade de marcação e aí montar o ataque. Mas eu entendi um pouco dessa escalação, primeiro porque no jogo onde o Ceará teve dificuldades, aí, claro, sempre ponderando o primeiro clássico do ano, onde não teve nem interesse de um lado, nem interesse do outro, né? Eram duas equipes apáticas, sem criar tantas chances e tal.
Então eu imaginei que a melhor estratégia para o Fortaleza, para o Clássico, seria entender o que ele é hoje como time. O Fortaleza não é uma equipe pronta nessa ideia. A gente não tem uma certeza de qual é o time titular. A gente tem uma ideia base, né? Sacha, juntamente ali com o Pierre, você tem ali os zagueiros, né? Que hoje o Fortaleza não teve o Cardona estava fora do jogo, aí veio o Luan, mas se você tira como parâmetro o primeiro Clássico Rei, onde o saldo do Fortaleza, né? Para aquilo que o Fortaleza vinha ganhando de 1-0, ou os empates que teve contra o Iguatu e contra o Ferroviário com um jogador a mais, onde tem uma reclamação, não é que tinha, não, tem uma reclamação, e principalmente juntando com o jogo da terça-feira, né, contra o Maguari, onde o Fortaleza defensivamente foi um horror, ele tinha que fazer um jogo entendendo que viria do outro lado, que no caso é o Ceará, uma equipe que vinha de boas atuações, né, fazendo placares até mesmo na classificação da quinta-feira, conseguindo fazer uma grande atuação, mas sem traduzir o bom desempenho no resultado. Mas eu acho que a ideia era essa, era tentar preencher mais o meio de campo, colocar mais zagueiros. O que eu acho que o Fortaleza não contava era o Ceará fazer um espelho disso, né? Replicar também ali, colocando 3 zagueiros. Mas eu acho que esse foi o lado bom para o Fortaleza, eu diria, sabe? Porque sem o Ceará, sem a sua principal peça, no caso o Vina, sem a sua peça teoricamente substituta, que seria o Matheus Araújo, e sem aquele que estava sendo substituto, que no caso seria o Alano, eu acho que isso foi bom para o Fortaleza, a ideia de você, porque esse para mim foi o diferencial no Clássico, sabe? O que é que pesou na minha avaliação para o Fortaleza jogar melhor do que o Ceará? O Fortaleza tem um jogador que, ao apoiar, ele é determinante. Se o Fortaleza só tinha nessa ideia de time titular apenas um atacante de fato, que era o Luiz Fernando, né, que jogava até mais como camisa 9 ali, e o resto era meias, zagueiros e volantes, o caso você ter um lateral que apoia tão bem, que tem uma bola parada muito boa, no caso do Mailton, é fundamental, porque aí eu acho que foi o que desequilibrou o Clássico, porque o Clássico, de fato, não foi tecnicamente muito bom, foi um jogo onde teve situações, e essas situações apareceram muito em função de um jogador importante que o Fortaleza está tendo ao longo desse começo de temporada, que é exatamente o Mailton. Né? O Mailton foi um jogador que conseguiu apoiar, claro, com a ajuda do Rodrigo ali, algumas jogadas, né? Mas eu acho que a ideia principal, o que me agradou também em termos gerais que o Fortaleza fez, foi abrir mão do Crispim, tá? Porque eu vi muita gente criticando a questão do Fuentes, e o Fuentes não era mais para jogar. Eu acho que o Fuentes jogou muito mal contra o Maguari, só para deixar claro, mas eu ainda vejo o Fuentes com mais capacidade de atuar pelo lado esquerdo, muito embora ainda veja que o Fortaleza vai precisar trazer mais um lateral esquerdo, e aí eu acho que tem que ser uma característica mais defensiva, até para fazer um outro perfil de lateral esquerdo, que o Fuentes geralmente não tem essa característica. Então, eu acho que na ideia principal, eu acho que foi uma ideia ok, para aquilo que o Fortaleza tinha a colocar, como o jogo acabou se desenhando também por conta da formação do Ceará, e de como o Fortaleza poderia ter saído hoje com essa vitória, né? Como o Léo já estava mencionando no começo, teve uma boa chance no primeiro tempo com o Luiz Fernando, teve cabeçada do Brits, que o Richard fez grande defesa, abriu o placar ali já na reta final, e por pouco não quebrou o tabu, mas pelo menos conseguiu ser competitivo, né? E, na minha avaliação, jogando melhor ao longo dos 90 minutos. Muito bem, Léo, sobre a escalação do Ceará, assim, Carpini jogar com 3 zagueiros não foi muito surpreendente, né? A gente até já vinha falando aqui em outros programas sobre essa opção, mas pelo menos para mim esse Ceará com 3 zagueiros foi surpreendente. Por quê? Com 3, os desfalques, é isso? Foi por isso aí? Enfim, eu não sei se ele tinha como adivinhar que o Carpini ia com 3 zagueiros, né? Para espelhar. Para você, também foi correta essa escalação com 3 zagueiros? Muita gente criticando os laterais, mas me parece que é o que tem, né? Os laterais do Ceará são esses, enfim. E muita gente também pediu o Melk no time titular, o que acabou não acontecendo. Então, as críticas em relação a essa escalação fazem sentido para você? Fábio, as críticas, ao meu ver, fazem muito sentido. Inclusive, o Moza até mencionou na coletiva essa questão, que ele não tinha como adivinhar como o Carpini viria, mas era a formação mais lógica. Se fosse para você formatar o seu time espelhando ou baseando no adversário, todo mundo na bola de segurança ia espelhar um Fortaleza com 3 zagueiros. Até porque não se sentia, em caso de usar só 2 zagueiros, né? E
povoar mais o meio-campo ali, apostando também no Fuentes, como lateral, com um pouco mais de liberdade, ou com um pouco mais de obrigação defensiva, o Fuentes precisaria de alguma forma ter se provado nos jogos anteriores, né? Coisa que ele não fez, né? Foram partidas bem abaixo. Então, em especial, defensivamente, ele aparentava não confiar nesse jogador. E apesar da fragilidade, assim, da pouca produtividade dos laterais do Ceará, seja em termos ofensivos ou em termos defensivos, se fosse para ele espelhar ou buscar espelhar um time do Fortaleza, seria com 3 zagueiros. E a gente já trazia em outras análises, quando a gente comparava essa questão do Fortaleza em análise do contexto do campeonato, que a maior dificuldade, o maior adversário do Fortaleza nessa remontagem é a instabilidade, né? É você contar com a peça hoje, treinar com ela e amanhã ela ser negociada. Você ter uma peça que você pode contar, mas saber que ela é negociável e que a saúde do clube, inclusive, depende dessa negociação, como a gente está falando agora do Pochettino, como era o caso do Adam Barreiro. Então, o Ceará hoje, a opção do Moza por espelhar o Fortaleza, ela expôs o Ceará diante de 2 problemas que eram evidentes, né? Diante da lesão aí, do desfalque de última hora do Juan Alano. Principalmente porque era um modelo que o Fortaleza estava mais habituado a trabalhar, né? O Fortaleza já jogava nesse modelo, já teve um clássico para ser testado nesse modelo, coisa que o Ceará sequer treinou, né? O Moza revelou na coletiva pós-jogo justamente isso, que o Alano chegou a fazer o treino já pronto, mas hoje pela manhã apresentou esse desconforto e foi sacado. Então é um Ceará que não treinou essa formação, apesar dele dizer que costuma treinar várias opções, não é um sistema que ele treina porque o elenco do Ceará não é formatado para perder esses 3 meias, né? O Ceará está sem Vina, está sem o Matheus Araújo, que está muito tempo na transição, e algo se espera que tenha um retorno para essa semana. E é um Ceará que veio desgastado também do jogo da quinta-feira, né? Teve um jogo contra o Primavera, que foi um jogo bom do Ceará. O Moza deixou bem claro, após o jogo contra o Primavera, que não ia mencionar isso, não ia ficar usando esse desgaste como temática dessas entrevistas, para não correr risco de ter isso como muleta, mas ao mesmo tempo ele revelou também na coletiva que, por optar por um time mais forte, ele queria justamente privilegiar, tentar amenizar um pouco mais esse desgaste, coisa que o Melk e o Mateuzinho, por serem jogadores mais leves, né, mais frágeis, por mais que ambos já tivessem jogado na posição de meia, ambos jogam mais aberto, né? Vem treinando no Ceará jogando mais aberto, vem treinando e sendo utilizados de forma aberta pela ponta. Então, ele trouxe para análise essas 2 coisas. Eu vi antes, na hora da escalação, muito torcedor indo ao extremo de criticar o extremo, o treinador, chamando o treinador de covarde. Eu não enxergo desse jeito. Ao meu ver, ela faz sentido a escalação. Você pode discordar. Eu colocaria o Melk, mas eu não acho ela absurda. Eu não acho ela ilógica. Eu não acho ela inaceitável. Não, ela tem uma lógica, ela tem uma construção. Até porque você espelha um time que já joga nessa formatação tática e você tem um meio-campo formado por Rodrigo, Sacha e Pierre de extrema força, e você joga um Melk ou um Mateuzinho para jogar engavetado nesse meio-campo, eles vão ser superados fisicamente e em número por um meio-campo que já é acostumado a jogar nessa forma. Eu acho que fez sentido. Ao meu ver, eu trago a crítica muito mais pesada ao Moza, em especial pela forma como o time foi disposto em campo, não pelas peças que ele escolheu. Ao meu ver, o Júlio César, e ele também revela isso na coletiva, ele colocou o Júlio César por ter uma experiência de ter atuado o ano passado inteiro no América Mineiro pela lateral. Então, a ideia dele da construção dos 3 zagueiros é que o Júlio César pudesse ser, de certa forma, um jogador para dialogar ali pelo lado direito, que ele conseguisse construir jogada, que ele conseguisse avançar. E, ao meu ver, outra coisa que ele não conseguiu corrigir e que, mesmo sem treino, seria uma correção posicional que poderia ser feito dentro do jogo, é a forma como o Ceará teve extrema dificuldade em ter o meio-campo, uma conexão entre defesa e ataque. O Ceará com a bola na defesa, os 3 jogadores saíam bem com a bola,
em especial o Luizão, ousando bem os passes, ele tentava uns chutes de 3 dedos com a curva e acertava quase todos, assim, alongando a bola, o Éder também tentando, o próprio Júlio César tentando. Quando a bola chegava no ataque, por mais que o Fortaleza estivesse povoando muito bem aquela entrada da grande área, o Ceará conseguia até trocar passes, chegava no Pedro Henrique, o Mateuzinho um pouco mais, e dá a impressão que ele estava muito mais orientado e direcionado a não comprometer defensivamente ali, em ser mais um número ali, uma presença para dificultar as subidas do Mailton, ou pelo menos que outro jogador dialogasse ali com a peça ofensiva do Mailton, porque ofensivamente o Fortaleza se resumia ao Mailton. E a gente fala, é um jogo onde o Fortaleza foi superior, mas a superioridade ela é muito determinada pelas chances que criou, quase todas em bola parada e quase tudo do pé do Mailton, desde as próprias cobranças dos escanteios, né? Assim, é o exército de um homem só, né? Assim, é um jogo muito desenhado. Então, essa dificuldade que o Ceará tinha, você via o Zanocelo, que era aquele cara que jogava um pouco mais atrás, sem ocupar o meio campo. Você viu o Zanocelo meio perdido, assim, ele pegava a bola e tocava para trás, tocava para o lado. Você não via aquele Zanocelo que dava verticalidade, que dava profundidade ao jogo do Ceará. Então, ao meu ver, esse desentrosamento, essa falta de treinamento, essa falta de mecânica com essa tática e essa desconexão, para mim, a culpa do Moza está muito mais relacionada a isso. Eu não acredito, eu não imagino que o Mel, que o Mateuzinho, nesse contexto de primeiro campo, teriam feito algo diferente. E ainda teriam causado o prejuízo, ao meu ver também, dentro da lógica do Moza, acredito que isso tenha pesado, de no segundo tempo você perder peças de velocidade, como o Melk, por exemplo. Né? O Melk vem entrando muito bem no segundo tempo. Então ele corria esse risco de perder. E a gente fecha aquele comentário que a gente tinha feito no jogo anterior, né? No segundo jogo do jogo contra o Primavera, perdão, que a escalação contra o Primavera só faria sentido quando a gente visse a escalação do Clássico Rei. E foi exatamente as mudanças que a gente falou naquele jogo, né? O Moza, ele faz todas as mudanças que são lógicas na cabeça do torcedor para esse jogo. E, obviamente que ninguém esperava a contusão do Juan Alano, mas dentro de um contexto óbvio, o Ceará entraria com Alano hoje, ao invés do Júlio César, Mateuzinho, Wendel Silva e Luizão na zaga. Então, as mudanças todas que o campo escalou. Mas, infelizmente, a lesão ali muda os planos do Moza e acredito que ele foi infeliz nas escolhas que ele teve para enfrentar o Fortaleza. A forma como ele espelhou, e, obviamente, fazendo a ressalva da falta de possibilidade de treino, de ser um desfalque de última hora, prejudicaram muito o Ceará nesse jogo e deram essa vantagem ao Fortaleza. Você vê assim também, Minhoca, essa superioridade que a gente já destacou aqui do Fortaleza, mesmo que não seja aquela superioridade gigantesca, se deve muito também a isso, a escalação do Ceará, enfim, desfalques, e até deixa o gosto ainda mais amargo para o Fortaleza, esse empate. Eu vejo muito nessa ótica porque é o seguinte, né? É o que cada equipe já apresentou até ao longo desse ano, porque por mais que a gente faça ponderações, só jogaram até agora contra basicamente as equipes mais frágeis do Campeonato Cearense, o primeiro clássico não foi um clássico tão vistoso e tudo mais, e os desafios que eles tiveram no meio de semana, né? Porque eu acho que cada um teve um viés diferente para ser analisado nos Jogos da Copa do Brasil. Enquanto Fortaleza teve problemas muito graves e que na reta final conseguiu ali evitar um vexame que seria, porque não apresentou um bom futebol diante do Maguari, o Ceará teve um jogo onde ele foi extremamente intenso, né? Criou muitas jogadas, e esse Ceará que jogou na quinta-feira contra o Primavera já foi um Ceará que a gente tinha observado em outros jogos, né? Que sobrou para cima do Floresta, que tinha goleado o Ferroviário. Então, assim, o Ceará vinha um pouco nessa tendência, até mesmo com o time considerado alternativo. Então, quando jogava Melk, quando jogava Alano, quando jogava Mateuzinho, né? O próprio Wender que chegou. Então, era um time que, mesmo com algumas trocas, estava lá, o time envolvente, troca de passe, movimentação e tal, mesmo perdendo a peça mais importante desse começo de temporada, que era o Vina. E aí eu acho que quando chega nesse clássico de agora, eu acho que o Ceará foi o que entregou menos daquilo que vinha entregando. O que foi entregue durante a temporada, o Ceará entregou menos. O Ceará não tinha, que aí eu acho que foi a parte principal que eu senti que o Ceará teve dificuldades, porque quando você coloca o Júlio César para jogar ali como um zagueiro pela direita, tentando liberar mais o Alex Silva, o Alex Silva não foi um jogador envolvente, troca de passes,
Acho que o Você Ceará tem o problema de liberar o Alex Silva, né? Que é o exato, que aí, problema, né? porque aí, que é o que a gente estava destacando, qual foi o peso? Se do lado do Fortaleza você tem um jogador que quando pega essa bola parte para cima, e a gente viu isso ao longo do primeiro tempo ali, o Fernando, e a gente já sabe que o Fernando tem dificuldades defensivas, que era assim, era Mailton colocava na frente, o Fernando não acompanhava. E eu acho que também nessa escolha de 3 zagueiros, como o lado esquerdo do Ceará defensivo, que era o lado direito onde o Fortaleza atacava, né? Ali com o Mailton, e junto com o Rodrigo e tudo mais. Era com o Luizão Otávio, né? Vou até colocar dessa maneira para não confundir com o Luiz Otávio. O Luizão Otávio já não era um zagueiro tão rápido assim. E aí eu acho que foi onde o Fortaleza prevaleceu nesse sentido. Então, acho que a ideia, a tática estabelecida pelo Moza foi o que mudou o panorama da partida, mas eu acho que de maneira negativa por conta desses laterais, porque o Fernando não podia subir tanto, que se subisse tanto, né, ia estar um corredor livre para o Mailton atacar. O Fortaleza já tinha uma compensação, como o Léo descreveu bem, já tinha atuado assim, nem só no clássico, eu digo, foi durante até alguns jogos da temporada, porque teve um momento que o Fortaleza não tinha lateral esquerdo, então jogou nesse formato de 3 zagueiros, até mais vezes, então já estava mais habituado. O Ceará não, o Ceará pela primeira vez colocava dentro de campo, logo na final, essa formação de 3 zagueiros. Então, eu acho que na ideia do funcionamento do Ceará teve problemas, porque por mais que tivesse um Zanocelo, que é o jogador mais consciente, basicamente ele que era a única peça que tinha mais fluidez. Então faltou aquele outro jogador, que foi o Alano no jogo passado contra a equipe do Primavera, que já tinha sido vindo em vários outros jogos. Matheus Araújo podia ser essa peça, e aí faltou para o Ceará, acho que na minha avaliação nesse sentido. E aí foi quando o Fortaleza, eu acho que principalmente, né, eu acho que a dinâmica dos primeiros minutos ficou muito claro para mim, o Ceará com muita dificuldade para fazer esse passe, o Fortaleza atento, recuperava essa bola e conseguia pelo menos chegar à próxima área, né? Então teve 2 chutes de fora da área, teve algumas jogadas ali que o Pochettino tentou fazer um cruzamento e a zaga do Ceará cortou. Então era um Ceará meio sem se encontrar como time, e um Fortaleza que às vezes não tinha essa bola, mas atento a essas falhas que o Ceará cometia, tentando aproveitar. Eu acho que a tônica do primeiro tempo foi essa, e acho que a primeira não, a única jogada de maneira mais eficiente foi essa do Fortaleza, utilizando, eu acho que o Fortaleza utilizou muito bem, eu até tinha destacado, né? O melhor local para o Fortaleza atacar o Ceará, que é algo que o Ceará vai ter que resolver para mim mais para frente, não só para o jogo da volta, é esse lado esquerdo defensivo, né? Porque o Fernando não protege bem, o Fortaleza percebeu, então teve jogada ali com o Pochettino, acho que foi uma jogada só, teve 2 ou 3 com o Mailton, teve uma com o Rodrigo, então toda vez que essa bola chegava, esse lado esquerdo do Ceará, as jogadas aconteciam, e a jogada que era jogada de gol, né? Porque fez tudo certo ali o Mailton, deixou o Luiz Fernando assim, de frente mesmo, assim, com o Richard, e pegou muito embaixo da bola ali. Aquela bola ali não é bola para desperdiçar, né? Eu acho que o Luiz Fernando perdeu uma grande chance, é um bom atacante, E é claro. uma bola que ele não costuma perder, né? Não costuma perder, exato. Não costuma perder, é um cara muito letal, um jogador que eu gosto demais. Sim, e aí eu acho que ali foi um alívio para o Ceará, porque o jogo, né, tava nessa toada, né? O Fortaleza atacando muito pelo lado direito, que já é habitual, e o Ceará com essa dificuldade, e o Ceará principalmente sem essa qualidade. Então eu vejo que o Moza, eu entendo, tá? Esse questionamento que o torcedor faz de já que não tinha os outros 3 meias, coloca o Melk. Mas é como o Léo falou, aí você poderia perder qualidade ofensiva. Aí o cara pode falar assim, mas também se sai perdendo, se o Luiz Fernando faz o gol no primeiro tempo, aí eu utilizar o Melk quando já estava perdendo por 1-0. Só que eu acho que a grande questão, a ideia dele pode ter sido interessante. A execução é que não foi. Exatamente, e a forma como ele não corrigiu, vendo que estava errado. Eu sempre critico isso, assim. Eu acho que o treinador, e ao meu ver, a escalação dele, por mais que ela caiba muitas críticas, a forma como ele escolheu resolver a perda dos 3 meias, ela tem uma coerência lógica dentro do que ele explicou. Ele queria um time mais físico diante do desgaste. O Ceará praticamente teve 48 horas, teve um dia para descansar e já fez um apronto rápido. Foi. Então, assim, o desgaste faz sentido, não só pelo desgaste e pela composição física, pelo estilo do meio campo do Fortaleza, ser o meio campo mais forte, você não optar por engavetar um Mateuzinho ali ou um Melk, que são jogadores baixos, franzinos. Então, com certeza esses jogadores seriam subjugados ali pelos 3 do meu Fortaleza. É a lógica do futebol. Podiam... Aí, por exemplo, o torcedor que criticou, eu vi torcedor em grupo falando,
mas o Mel que é driblador, driblaria, e o Pierre já seria amarelado e expulso. Você está analisando com base no imponderável. O treinador ele trabalha com base em métricas muito mais concretas, que dizer assim, o cara é forte, ele tem, é um cara de composição física muito mais presente. Ao meu ver, faria muito mais sentido ele colocar o Richarlison e soltar o Zanocelo, ou soltar o Lucas Lima, como ele fez no começo, apesar do Richarlison estar mal. Mas já que ele mesmo, o próprio Moza, elogiou o Richarlison na coletiva passada, e o Richarlison costuma crescer em clássicos. Ainda tem esse, sim, é um jogador que eu acho que está devendo muito, não só esse ano, mas é um jogador que em clássicos ele sempre cresce. Os piores momentos do Richarlison aqui no Ceará, ele se recuperava crescendo em clássicos. Para mim faria sentido. Mas, obviamente, também teria críticas, porque dizia que é um treinador foi covarde, travou o time e tal, porque dependeria da mesma coisa de uma produção ofensiva do Zanocelo. Ao meu ver, o que eu critico ele muito mais pesadamente em relação a essa escalação foi ele não ter corrigido a posição do Zanocelo em campo, a função tática do Zanocelo em campo. Entendeu? De repente, você ter trazido até o Lucas Lima um pouco mais para trás, para dialogar ali, para dar passe. Já que a defesa estava funcionando, os zagueiros estavam conseguindo esticar a bola, tanto que no segundo tempo, o Zanocelo domina o meio-campo, porque o Fortaleza não ocupou o meio-campo, o Zanocelo praticamente ficava sozinho no círculo central, e os 3 zagueiros do Ceará subiram a linha. Então, assim, o Zanocelo começou a fazer no segundo tempo o que ele devia fazer no primeiro, tanto que o Ceará melhorou um pouco a troca de passes no segundo tempo. Não criou as chances. Se o Ceará tivesse criado chances de bola parada, como o Fortaleza criou, provavelmente a gente teria falado de um jogo que o Ceará foi melhor, porque em termos de troca de passe, no segundo tempo o Ceará conseguiu equilibrar o que o Fortaleza fez no segundo tempo, com essa simples mudança de posição. A defesa do Ceará adiantou a linha um pouco, o Zanocelo adiantou um pouco, porque senão ia encostar no zagueiro, e dessa forma ele dominou o meio campo ali e se aproximou fazendo aquele enganche ali com a peça de ataque. Agora, também tem um outro detalhe também que eu acho que envolve aí, trazendo também de novo essa questão, porque assim, a grande novidade do clássico foi o lado do Ceará, né? Essa mudança do formato. Porque como ele veio com 3 zagueiros, o que também chamou a atenção, né, Léo, foi o fato do Pedro Gilmar sair da titularidade, porque ele fazia a dupla de zaga com o Éder. E aí, nesse caso, ele traz os outros 2 zagueiros e coloca o garoto no banco, né? Que vinha fazendo bons jogos e tudo mais. Aí chamou a atenção de tipo, beleza, vai jogar com 3 zagueiros, um deles vai ser o Éder, que até para mim é um dos destaques do Ceará nesse começo de temporada. E eu acho que aí ele talvez tenha observado uma situação que ele observou no jogo da terça-feira do Fortaleza, né, que era a bola parada. Então ele colocou um zagueiro de postura mais alta, que era o Luiz Otávio, até teve uma chance de cabeça que ele tentou, que aí, voltando de novo para a questão do Fortaleza, né, eu acho que o Carpini fez algumas leituras erradas de posicionamento de jogadores com determinados jogadores do Ceará. Porque, por exemplo, quem marcava o Luiz Otávio, né, o Luizão Otávio, era o Sacha, entendeu? Assim, então, quando você olhava ali na hora... O Luizão ganhou várias bolas por cima. Assim, só que ele cabeceou, aquela precipitação natural do zagueiro. Que quando ele sobe, ele se vê absoluto, ele não tem paciência de esperar a bola cair. Aí ele já cabeceia e a bola geralmente sobe. Ele fez isso umas 2 vezes, pelo menos, bem claro. No primeiro tempo ele chegou livre e tal, assim. Então, eu acho que isso o Carpini vai ter que corrigir para o segundo jogo, tá? Não dá para colocar um jogador de estatura tão baixa contra o jogador mais alto do Ceará e ainda um bom cabeceador, né? O Luiz Otávio até já tem um gol com a camisa do Ceará. Então, eu acho que foi essa panorâmica, sabe, Fábio? Eu acho que isso foi o que mudou a dinâmica, porque do lado do Ceará, realmente não tinha muita criatividade. Aquele time que era com troca de passe, que tudo bem, no primeiro clássico do ano, o Ceará também não teve isso, mérito do Fortaleza. Só que aí é que tá. Aí é onde começa esses laterais do Ceará, que já a temporada inteira já estão sendo criticados, ficou mais ressaltado ainda, né? O quanto eles não colaboravam em termos de criação, em termos de jogada. Não à toa, o Wendel um pouco apareceu, o Mateuzinho também discreto em alguns momentos. Então não foi um jogo, por exemplo, onde o setor ofensivo do Ceará chamava tanta atenção assim, e isso eu estou falando do primeiro tempo. Aí eu acho que muda um pouco na volta do segundo tempo, como o Léo mencionou, um pouco dessa dinâmica. E aí também eu acho que tem um outro fator, que é isso também envolve as duas torcidas. Se de um lado o torcedor do Ceará falar, o Mel que tem que jogar, do lado do Fortaleza, o torcedor do Fortaleza, o Vitinho tem que ser titular. Então se imaginava que essa dupla, né, do Fortaleza, que iria ser titular, seria Vitinho juntamente com o Luiz Fernando. E não foi assim, e mais grave ainda, eu diria, que para mim, beleza.
Tal qual a mesma justificativa do Mel. Quer guardar no banco para mudar o panorama da partida? Ok. Mas não utilizar um jogador importante como o Vitinho foi, né, na classificação do jogo da terça-feira, porque o Vitinho entrou até não tão bem no jogo da terça, mas depois ali da metade do segundo tempo em diante, ele foi o principal jogador, assim, de jogadas individuais, e o Fortaleza, que tem essas lacunas ainda do setor ofensivo, né, assim, que perdeu, né, Moisés, perdeu Bareiro, e a reposição, tanto que agora não tem mais um camisa 9, porque o Carpini disse que o GB não é bem o 9 dele, e deu para ver na troca, né, ao longo do jogo, que ele apostou muito mais no Lucas Emanuel, que ele também falou na terça-feira, que ele vê o Lucas Emanuel mais de 9 do que o GB, por exemplo. E o GB também. Não, e o Lucas Emanuel, que era volante até um dia desse na base, né? Isso, e aí estava atuando como meia e tal, e ele até, pela idade dele, né? Ele é alto, ele é forte e tal, e claro, teve ali o oportunismo para fazer o gol. Mas, assim, em termos gerais do Fortaleza, eu acho que fica realmente um segundo tempo onde, apesar de ter tido ali a cabeçada com o Brits, né? Eu acho que o segundo tempo do Fortaleza também teve possibilidade de ampliar, de abrir o placar antes mesmo de fazer o primeiro gol. E eu acho que aí é onde entra também o contexto que sai, né? Aí quando saem os gols, né? Que aí eu vou explicar para mim um pouco do que foi de mérito de cada equipe e também de mérito de cada equipe. Porque na hora das trocas já era reta final de jogo, né? O próprio Moza tinha feito já 5 alterações, já tinha gastado todas as suas cartas ali já na reta final do jogo, e o Carpini ainda tinha mais uma troca. Aquele escanteio ali, para mim, eu acho que tem uma falha gravíssima do Ceará, tá, de marcação. O Gasal chega com muita tranquilidade, anda, corre, impulsiona, cabeceia com muita facilidade, e aí no rebote o Lucas Emanuel ali em condição legal para fazer o gol, né? Então, assim, muita facilidade mesmo, assim, a defesa do Ceará. E é bom lembrar, né? Quando o Júlio César caiu dentro de campo, né? Que ele pediu substituição, eu imaginei que o Moza ia fazer a mudança mesmo tática e voltar de novo a dois zagueiros. Ele trouxe o Gilmar, manteve a linha de 3, e mesmo assim não foi suficiente, né? A defesa do Ceará deu muita bobeira, e eu acho que também no gol do Ceará, já nos acréscimos, houve um erro também de leitura do próprio Lucas Emanuel, né? O atacante, eu acho que o Breno também deu um certo vacilo ali, ficou mais no meio, mas também uma cabeçada, queira ou não, muito bem executada ali pelo Lucas, né? Porque aquela bola, mas eu acho que o Lucas com o Emanuel primeiro também... gol dele. O primeiro gol dele na temporada foi muito parecido, assim, se antecipando Isso. E cabeçando ali mais para trás, assim. Que é até uma boa virtude dele, porque, para quem não lembra, no primeiro clássico, a melhor jogada daquele jogo, que não teve quase nada, foi uma cabeçada dele raspando a trave. E aí a cabeçada difícil, né? Porque é aquela bola que vem por detrás e tal. Mas eu acho que o Lucas Emanuel acabou marcando errado ele, né? Porque marcou por trás, ele sequer disputou ali, mas de toda forma, foi o escanteio, né? O escanteio, a bola parada que acabou definindo o clássico aí e deixou ainda tudo aberto aí para o jogo do próximo domingo. O Lucas Emanuel, que era volante, estava jogando de meia, hoje foi centroavante e falhou na marcação na defensiva lá atrás. Mas pegando um gancho do que o Minhoca disse, ao meu ver, um dos grandes... E ao meu ver, tanto cabe a crítica ao Moza hoje, no jogo de hoje, como cabe a crítica ao Carpini. Eu acho que até a crítica ao Carpini, ela tem uma base muito mais sólida para ser feito, porque foi um treinador que jogou, digamos, no seu habitat natural. Ele estava dentro do seu modelo mais treinado, o qual ele tem mais familiaridade, e obviamente, inicialmente, por necessidade, por não contar com o lateral esquerdo, mas é um time que jogou muito nesse formato durante o ano. Já jogou um clássico nesse formato. Enquanto o adversário não treinou. Então, assim, puxando essa questão do Vitinho, quando você tem um jogador como o Vitinho, né, um jogador que consegue dar aquela movimentação, dar aquela dinâmica no segundo tempo, com o Ceará já cansado, com o Ceará já desgastado de um jogo na quinta-feira, e você opta por colocar o Crispim com o intuito único de tentar ganhar meio campo. Só que o problema do Fortaleza não era perder meio campo. Como eu já dizia, o meio campo não existia nesse jogo, né? O meio campo do Ceará era basicamente o Zanocelo ali circulando o meio campo. Então o Fortaleza não perderia meio campo, tendo qualquer um dos dois, qualquer dupla que pudesse permanecer dentro da escalação inicial, que permanecesse ali, e ele tirasse um deles para colocar o Vitinho, certamente o Fortaleza teria um ganho em dinâmica, teria um ganho em velocidade, e acho que a própria entrada do Lucas Emanuel fazia muito mais sentido, porque você teria muito mais jogada pela ponta, né? Em um jogo onde as jogadas saíram de bola aérea, né? Os perigos do jogo saíram praticamente todos de bola aérea ou pela ponta, como foi a jogada do Mailton. Então, a gente está falando de um jogo onde exclusivamente as chances claras de gol e os gols
saíram de jogadas abertas pelas pontas do campo, seja elas embora parada ou em construção. Então, você abrir mão de um ponta descansada no segundo tempo e morrer com a substituição, assim, ao meu ver, joga um peso muito grande e negativo sobre as escolhas do Carpini hoje. Pois é, 1-1, né? Gols que saíram aí na reta final do jogo. O Carpini falou na coletiva, Thiago Minhoca, que enxergou a evolução do Fortaleza. Foi uma forçada de barra? Não, Isso aí? se você compara com o jogo de terça, houve, né? Porque o jogo de terça foi horrível, né? Do Fortaleza. O Fortaleza jogou mal, assim, a ponto de quase ser eliminado na Copa do Brasil. Eu entendo parte da crítica que acontece e parte também do alívio que também dão para o lado do Carpini. Eu acho que o Carpini poderia já ter entregado mais. Eu acho que o Carpini poderia ter trabalhado com outros atletas que não foram tão utilizados. Só para dar um exemplo, no jogo da terça-feira, que o Prió fez o gol, foi preciso o Prió fazer esse gol para o Prió ser acionado hoje, por exemplo. Porque nos outros jogos não era ele que estava sendo escolhido. Então, eu acho que algumas observações do Carpini, mesmo com o elenco, com as limitações que tinha, daria para fazer melhor do que o Fortaleza entregou ao longo do ano. E aí, claro, sendo justo também, o Carpini teve dificuldade, tá? Porque na hora que ele tinha lá um jogador, começa com o Mancuso. No terceiro jogo, o Mancuso já tá fora. Moisés já tá fora, Bareiro fora e tal. Então, assim, o Fortaleza gastou praticamente o mês de janeiro inteiro para resolver todos os problemas que tinha que resolver, que era liberar jogador, fazer rescisão e tudo mais, tentar vender atleta e tudo mais. O mês de fevereiro ainda passou por esse processo, e aí quando você imaginava que estava tudo tranquilo, você perde, na minha avaliação, o Fortaleza perdeu talvez o seu principal jogador para essa temporada, que era o Bareiro. E aí, claro, isso é muito ruim para um treinador que está pensando uma ideia de time, de estabelecer pilares dessas equipes, quando na verdade você perde atletas. Só que a partir desse momento, o Fortaleza também precisa, para mim, apresentar um time mais equilibrado. Naquilo que o Carpini poderia oferecer, eu estou achando ok, com críticas, só para deixar claro, do que ele poderia melhorar. Mas eu ainda acho que está muito abaixo do que o Fortaleza pode entregar. O Ronald mesmo que entrou hoje deveria ter tido mais minutagem. O Rian, antes da lesão, deveria ter tido mais minutagem. Só que como o Fortaleza apostou muito nesses jovens atletas, né? GB, Rian, o próprio Paulinho, né, que nem está sendo listado, por exemplo, lateral direito. Então, o que o Fortaleza precisa fazer, tentar fazer aí até o final dessa janela, e já tem aí um centroavante caminhado, e já tem as contratações, né, já que ainda não foram anunciadas, o Everton e Paulo Baia e tal, é o Fortaleza, depois dessa final, independentemente se vai ser campeão ou não, é começar já a montar essa ideia de time, tá? Porque eu acho que independentemente se o time tá tendo uma evolução, se o time vai ter uma dificuldade e tudo mais, esse time tem que ser encontrado até a estreia da Série B, tá? Então, o jogo da próxima semana, que ele não vai ter ainda todos os atletas disponíveis, jogadores que não conseguiram ser registrados no Campeonato Cearense, mas olhando os jogos da Copa do Brasil e, obviamente, a estreia da Série B, ele vai ter que ter essas semanas aí para trabalhar bem o time, né, que vai ter que ser considerado o ideal para a temporada. Então, eu ainda não consigo concordar completamente com o Carpini por conta disso. Eu acho que teve uma melhoria, e aí, claro, se você compara com o primeiro clássico, houve uma melhoria. Se você compara com o jogo da terça-feira, houve uma melhoria. Mas, no geral, na soma, eu ainda acho que Fortaleza está entregando abaixo do que pode entregar, no mínimo, né? O mínimo do Fortaleza, para mim, ainda está abaixo. Léo, e pro Ceará? Foi um. No final das contas, foi bom, né? Esse 1-1. Jogou menos, teve mais problemas para montar o time titular e consegue empatar quase no apito final. Apesar dos problemas, né, já citados aqui, ficou de ótimo tamanho. Tem esse empate tem um gosto melhor para o Ceará do que para o Fortaleza. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o Ceará, dentro do desenho da partida, ele sai com o cenário o melhor possível. Dentro do cenário que se desenhou hoje. É isso que eu digo, assim. Um time bem desgastado, um time que depois dos 40 minutos toma um gol, e um time onde o Ceará poderia ter saído hoje levando um 2-0, assim, pelas chances claras. Assim, a intervenção do Richard foi um gol, um pênalti defendido. Aquele gol do Luiz Fernando perdido no começo foi um gol que ele não costuma perder. Não foi outro jogador que perdeu aquele gol. Foi o Luiz Fernando, que é um cara que costuma ser bem efetivo nas chances que tem, né? Então, assim, a gente está falando dessas duas chances claras e eu esqueço, inclusive, o gol. Eu falo assim, ó, esquece aquele gol.
As duas outras chances claras que o Fortaleza fez, que foi uma finalização que não costuma acontecer do Luiz Fernando, e uma defesa que o normal é a bola entrar, quando ela sai da cabeça do atacante, você já conta que é gol. Se o goleiro pegar ali, é como se fosse uma defesa de pênalti, você já contou ali que a bola entrou. Então, assim, o Ceará, tirando a bola parada do gol, não construiu nada que desse a entender que, caso ele tivesse levado esses gols, ele teria reagido. Então, dentro desse contexto, o cenário do Ceará é positivo. Por ter levado um gol depois dos 40 minutos do segundo tempo, por ter conseguido reagir, por ter uma semana cheia para trabalhar, por ter uma semana onde dificilmente terá 3 desfalques no meio campo. Eu acredito que pelo menos o Matheus Araújo ou o Juan Alano devam retornar, até porque foi trazido como um desgaste do Juan Alano, um desconforto. Uma semana onde o Ceará vai descansar seu elenco, e uma semana que, por mais que o Ceará possa perder esses jogadores, por eventualidade não ter esses jogadores, vai poder treinar esse sistema, vai poder corrigir a bola aérea. Foi algo que o Moza falou, que a forma como o Fortaleza conseguiu ter chances na bola aérea e prevalecer sempre, né? Não é aceitável, é algo que precisa ser trabalhado. O próprio Pedro Henrique sentiu o braço, o Mateuzinho sentiu o tornozelo, o Júlio César sentiu. Então, assim, foi um time bem desgastado, né? Para esse jogo. Então, eu acredito que sair desse jogo em igualdade para o Ceará é uma vantagem, porque se o Ceará sai com um placar adverso para o jogo que vem, por mais que ele tivesse todas essas variáveis de descanso e recuperação durante a semana, ele já entraria num jogo onde ele teria que naturalmente se desgastar mais, porque ele precisaria buscar o resultado. Então, assim, ao meu ver, o cenário bem positivo do Ceará, principalmente porque escancarou erros, escancarou fragilidades, mais uma vez expõe os laterais, é algo que o torcedor já critica e já cobra desde o começo, e é um erro que o Ceará trouxe de 2025, né? Foi uma posição bastante negligenciada no passado, em especial a lateral esquerda. Parece que a gente está vendo o filme se repetir, né? O Fernando, ele não entrega solidez defensiva, ele não entrega contribuição ofensiva. O Alex Silva, da mesma forma. Rafael Ramos, bem pragmático, bem nota 5 ali, bem na média. Então, assim, é uma posição, são duas laterais bem preocupantes para o torcedor do Ceará. Muito bem. Thiago Minhoca, mais alguma coisa sobre o jogo? A arbitragem, hein, do senhor Rafael Klein. Eu não gostei tanto não, tá? Não teve nada influenciando o resultado em si. Teve reclamação do lado do Ceará, né? A jogada que gerou o escanteio, né? Uma cabeçada ali. Não teve replay na jogada, o Crispim cabeceia, mas parece também, não sei se toca primeiro na cabeça do jogador. Eu acho que foi ali, bem claro que foi o Crispim ali. Eu vi uma imagem, um frame bem aproximado, assim. Porque eles fazem o movimento ao mesmo tempo. Colocaram, não sei se foi no Twitter, um frame bem aproximado, até pela direção que a bola toma depois da cabeçada, fica bem claro que o Crispim é o último a tocar na bola. E assim, também a jogada do gol do Fortaleza, né, que criticaram muito pelo VAR não ter mostrado as linhas traçadas no final, né? Ao meu ver, estava impedido, ou não estava impedido, perdão, mas é uma posição muito milimétrica, assim, e não foi mostrado no VAR o replay, não foi mostrado as linhas traçadas no final, só durante o tracejado delas. Fica, assim, só complementando, pegando o gancho do Minhoca, eu acho que o erro da arbitragem de hoje, também não gostei da arbitragem, foi permitir essas zonas de cinzentas, assim, essas cinzâneas no jogo, algumas faltinhas invertidas, esse tipo de ruído que fica no jogo, assim. Nada, ao meu ver, determinante, apesar do escanteio, eu ter achado claramente que não foi escanteio, ali foi um tiro de meta, mas uma arbitragem ruim, ao meu ver. Não, e só para deixar claro, né? Porque como essa regra vai ser aplicada agora só a partir do meio do ano, e eu não sei se vão adotar para a Série B, para a Série A, já com o campeonato de andamento, né? Já vai ter começado as competições, porque agora vai ter, né? Assim, não é que vai ter obrigatoriamente, mas vai ter a revisão do VAR para lances desse como escanteio. Tá? Mas dito isso, a regra não está sendo aplicada agora, né? E aí, no caso, queira ou não, eu ainda acho que é uma falha do Ceará, tá? Independentemente se o juiz errou ou não, o gol que sai de Fortaleza, para mim, o Gasal subir naquela altura ali, com a tranquilidade que subiu, acho um erro bem grave do Ceará. E eu acho que em alguns momentos também algumas faltas, né? Teve jogadas, para mim, que os jogadores chegaram... Teve o lance do Pedro Henrique no Fuentes, né? Que eu vi a galera reclamando, uma solada lá com as travas.
Teve uma disputa Passou batido também, isso aí, né? teve uma do Pierre também, que ele meio que chutou o jogador ali que já estava no chão. Então eu acho que ele não foi tão bem assim, tá? Eu acho que Ceará e Fortaleza gastaram aí, a arbitragem assim, não comprometeu o resultado para nenhum dos lados, mas eu não acho que ela conduziu bem assim a dinâmica disciplinar em alguns momentos. Então acho que o Klein não conseguiu fazer uma boa arbitragem, não. Não foi trágica, não foi ruim e tal. Foi uma arbitragem mais, assim, entre razoável com alguns momentos falhos, sabe? Assim, durante enfim, o jogo em si, né? Aliás, ele tinha apitado a final do ano passado, que também terminou em 1-1, né? Só que foi o segundo jogo quando o Ceará se sagrou bicampeão. Muito bem. Para fechar, Thiago Minhoca, temos favorito pro jogo da volta? Cara, eu ainda vejo o Ceará com mais possibilidades pelo fato de ter possivelmente peças de ataque para o jogo da volta. E o Ceará vem desempenhando melhor. Só que o que me paira dúvida é quando o Moza, às vezes, não consegue fazer essa leitura, sabe? Porque nesse ponto eu acho que, se for somar os dois clássicos, teve um sabor diferente. Eu acho que, e aí, só para deixar claro, tá? Para a final, eu vejo um Ceará favorito. Pode ser que não seja campeão, pode ser que Fortaleza seja campeão. Mas além da final, tá? Tô olhando além do título que vai acontecer no próximo domingo. Eu acho que o trabalho do Moza é melhor desenvolvido até aqui do que o trabalho do Carpini. E claro, o Carpini ainda com peças a incrementar nesse time mais para frente. Mas eu vejo uma pequena vantagem para o Ceará. Acho que o Ceará ainda tem jogadores de mais qualidade. Se pelo menos um desses atletas voltar, né? Ou Alano, o Vina eu acho difícil. Não sei se vai tentar fazer um sacrifício aí de jogar a final. E no caso, né, o Matheus Araújo, aí, uma peça que eu também considero bem importante. Parecia que era só uma questão rápida que ia ser, mas já está tomando um mês já essa lesão do Matheus Araújo, que teoricamente estava na transição dias atrás. Não sei se voltou a ter um problema de novo, mas voltando um desses jogadores, o mais provável é o Alano, e eu acho que o Ceará tem uma vantagem, mas o Fortaleza tem condições sim. Mas vejo um leve favoritismo para o Ceará. E também por conta do contexto, né? Desse tabu aí. Leve quanto? 51-49, é isso? 52-48 aí pro Ceará. É muito no detalhe. Os clássicos aqui, se você olha, ter 2 gols de diferença para um do lado é difícil. Encontrar um clássico que tenha um 2-0, um 3-1 é difícil encontrar. O que tá difícil encontrar é clássico com vitória do Fortaleza, Léo Fontinelli. Já são 12 jogos. Isso também deixa o Ceará mais favorito? Eu vejo que o tabu vai gerando um peso, né? O jogo de hoje tem muita aquela cara que foi na conta do tabu, né? No clássico pernambucano, muito se falava que o Sport virou o jogo na camisa. E hoje o tabu eu acho que falou muito alto, né? Assim, aquele gol no final ali, quando o jogo já parecia resolvido. E eu enxergo também como Minhoca. Mas, ao meu ver, o favoritismo do Ceará está muito atrelado a essa semana de recuperação, né? A recuperar pelo menos um dos meias, em fazer o Ceará jogar no seu habitat natural. Acho que o favoritismo do Ceará ele se baseia também muito no que foi apresentado hoje, né? Assim, o melhor Fortaleza até então conseguiu empatar com o pior Ceará até então. Então a expectativa é que o Ceará não repita 2 vezes uma atuação tão abaixo como hoje. A expectativa é que o Ceará não precise jogar fora do seu esquema tático treinado, ou que, se precisar, pelo menos vai ser treinado o que vai colocar em campo, né? Que o Moza não é a lógica errar tanto, pelo que vem sendo feito de leitura na temporada. É um time que vai estar mais descansado, é um adversário que vai estar mais pressionado. Então, o favoritismo do Ceará eu acho que está muito atrelado a isso. O percentual vai depender muito dessa recuperação. Eu acredito que o Ceará, jogando no seu habitat natural, na sua forma tática padrão, do que é confortável para ele, com pelo menos uma das peças de meio campo, o Ceará segue mantendo favoritismo aí para esse segundo jogo da final e para o título. Muito bem, então é isso.